Tá começando mais um Expresso, dessa vez o último Expresso, né, dessa temporada de The Last of Us. Demoramos, mas estamos aqui para comentar sobre o encerramento dessa primeira temporada. Oi pessoal, eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E pedimos muitas desculpas, eu especialmente, porque grande parte desse atraso foi culpa minha, porque fui em show, fiquei doente, cagou tudo, mas a gente precisava concluir, né, esse pensamento, porque estávamos falando sobre The Last of Us todas as semanas, e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o episódio 8, né, e principalmente sobre o episódio 9, esse grande encerramento aí dessa primeira temporada, dessa série que já está renovada para a segunda temporada, né, então fica aí em aberto o que vem aí no futuro de Joel e Ellie, né. Não tão em aberto, mas... né? Mas acho que, assim, não, claramente ainda tem muita coisa a se explorar ali, né? Se você, por acaso, não conhecia o Tênis Verde, tá conhecendo a gente agora, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, especialmente lá no TikTok, @TênisVerdeCast. Tem muito conteúdo por lá sobre cultura pop também. E segue a gente no seu agregador aí favorito para continuar acompanhando os nossos episódios aqui toda semana. Então vamos lá, comentando talvez brevemente, talvez não tão brevemente sobre o episódio 8, né? Quando mais precisamos, que eu sinto que acaba fazendo ali uma dobradinha com o episódio anterior, né? Que é o episódio do flashback da Ellie, tá? Que a gente descobre mais sobre o passado dela. Que a gente tem esse episódio focado sobretudo na personagem, com esses outros sobreviventes que são apresentados nesse episódio, né? De uma comunidade ali que tá nesse lugar cheio de neve e tal, que estão passando por dificuldades, que são liderados pelo David. Que logo no começo eles já colocam essa questão muito dele ser o líder desse lugar e de como a religião tá meio presente ali pra eles também, né? Pra mim já foi um grande alerta vermelho, né? Na hora que coloca ele como esse pastor, assim, eu já tava... não gosto desse cara. Já fiquei bem desconfiada, mas eu acho que nada me preparou, assim, pro que realmente estava acontecendo ali, e pra quem realmente era esse cara, né? Mas na hora que colocou esse negócio tão religioso, assim, e claramente as pessoas ali em volta não muito confortáveis, né? Você já sente uma vibe meio estranha, especialmente porque a gente já teve a referência de Jackson, né? E como realmente a galera era super tranquila, super de boa, super vivendo em comunidade mesmo, né? Aqui a gente já vê como as coisas estão desniveladas, né? Como o David tá nessa posição de poder e todo mundo tá meio submisso ali a ele. Até no podcast, né, oficial, eles comentam sobre as diferenças entre essas duas sociedades, né? A de Jackson versus essa teocracia na qual o David comanda e tal, que logo no começo gera esse desconforto muito grande, né? E a gente até é apresentado ao James, que é o braço direito do David, pelo menos ficou assim entendido por mim, que ele é interpretado pelo Troy Baker, que faz o Joel nos games e tal. Então é muito curioso, né, colocar ele no papel de antagonista dentro da série em si, mas como que, até puxando essa questão da fé, eu sinto que o começo do episódio ali, que ele tá meio reticente em relação ao David, o que ele tá falando e tal, mostra um pouco ele com essa fé abalada em relação ao que o David tá Sim. prometendo, o que ele vai fazer e tal. Eu até queria perguntar pra você, eu acho que isso é uma coisa muito legal que é colocada no episódio, mas não é desenvolvida, não é puxada de volta, e aí eu achei um ponto que, legal, tem isso daqui, a gente nunca mais volta. Eu não sei, depois quando acabou o episódio, eu fiquei com uma sensação se talvez parte desse, sei lá, questionamento que pode estar rolando, se não é do fato de que ele sabia de algumas coisas ali do David, de verdade, porque a gente vai entendendo que tem algumas paradas em relação a ele que muita gente não sabe, mas que existe um círculo fechado ali que sabe.
da Sim. questão da carne, sabe? Da questão. Eu acredito, né, que outras pessoas devem saber sobre a questão dos abusos. Então. Porque, sei lá, né? Ele é o cara que você tem que admirar. E aí você sabe que o cara, na verdade, faz umas paradas extremamente questionáveis. Como que a sua fé não vai ficar abalada, né? Eu acho que ele sabia de tudo. Ele só era conivente com tudo o que acontecia. Eu acho que sim. É que talvez não era importante pra história desenvolver isso profundamente. Eu acho que muitas coisas nessa temporada ficam. Tipo, tá ali e aí é uma coisa pra você tirar uma interpretação. Não necessariamente a série vai te dar a resposta. Não Sim, sei. eu concordo. Eu só acho que pode cair num lugar muito confortável da série de colocar elementos e não querer desenvolvê-los, sabe? Acho isso Pode ser. meio. Eu vou usar essa palavra, mas é meio perigoso, sabe? Porque, vamos deixar aqui essas coisas e aí fica a critério do espectador pegar ou não. Então, pra que que você coloca a princípio em alguns momentos, se você não vai aprofundar isso? Acho que é Sim. só colocar ali e não servir pra muita coisa no final. Mas o episódio em si, aí depois a gente vê lá que a Ellie tá caçando, que o Joe tá ainda moribundo, machucado, e aí ela acaba cruzando com o caminho do David e do James, que foram caçar também e tal. E a título de curiosidade, a arma que a Bella Ramsey usa nessa parte e tal é de verdade, tipo, tem aquele peso todo mesmo, e deram pra ela usar aquilo pra realmente parecer desconfortável, tipo, ela não tem tamanho, força para estar usando essa arma. E aí eles falam de novo, toda a questão de segurança em primeiro lugar, tal, mas tinha essa questão dela ficar cansada de estar usando essa arma, sabe? Aí ela tá lá caçando, eles acabam cruzando os caminhos e uma coisa que eu sinto que a série faz em relação ao game nesse sentido que é legal, é que no episódio lá que eles estão na universidade, que o Joe acaba matando um cara, esse cara fazia parte dessa comunidade, né? Então, meio que cria essa linha narrativa mais fechada, porque quando você tá jogando, meio que o David e o James aparecem, estamos aqui, tal. E não necessariamente uma coisa tem muita ligação com a outra. Eu acho que aqui eles tornam tudo mais coeso narrativamente falando, né? E é até interessante que quando a Ellie fala, vocês têm remédio, tal, porque precisa para o Joe, que o James vai atrás, que o David fala, né? Não, porque tem um cara que tava andando com a garota, que mataram um dos nossos, sei o quê. Aí eles começam a ficar, eita, pô, são os dois. Aí já cria toda aquela Uma tensão, né, no tensão, ar entre é. o que pode acontecer. E um senso maior de perigo, né? Tipo, não é, pessoas aleatórias ali que você tem que se defender. Tipo, existe um certo tipo de vingança ali que eles querem cumprir, né? Uhum. Além, é claro, enfim, do perigo do próprio Joe, sei lá, atacar eles de alguma forma, enfim. Mas começa-se a criar um clima terrível, né? E até mesmo nessa parte ali, como o David ele tenta trazer a Ellie pro lado dele, tipo, ele fala, porque eu te vejo, tal, já nessa parte, né? Sim, sim. O David é claramente um cara que tem artimanhas, né, pra fazer o grooming ali. Eu não lembro como que fala essa expressão em português. Que é basicamente um adulto, né? É, Uhum. se eu não me engano, 100% das vezes um pedófilo querendo ali trazer uma criança, uma pessoa que tá vulnerável ali pra perto de si pra justamente abusar, né? E aí quando a gente olha pra trás, dá pra ver os sinais desde o início. Inclusive, eu vi alguns conteúdos muito interessantes no TikTok de algumas criadoras gringas falando sobre isso. E eu acho que é muito importante porque até antes da gente gravar, quando eu vi as suas anotações na pauta e você comentou comigo algumas informações que os caras falaram no podcast, né? Eu fiquei um pouco incomodada com a forma como eles falaram em relação a essa relação David e Ellie. Como se eles não estivessem falando sobre o que realmente é aquilo. Sim, Que ele é um no podcast em nenhum pedófilo. momento eles falam sobre isso. Pra mim, isso é meio que absurdo. Porque Sim. eu acho que fica muito claro da forma como ele quer se aproximar da Ellie desde o início, mas depois ele deixa bem claramente o fato de que ele quer ter uma relação com a Ellie. Não é Uhum. a paternidade, um carinho, ver ela como igual. Desculpa. Nem fudendo. Se ele visse a Ellie como igual, ele respeitaria a Ellie como uma igual. E não ia querer dominar ela. E não queria abusar dela, sabe? Então eu fiquei
muito incomodada quando eu vi essas coisas, que eu fiquei, gente, vocês estão completamente loucos? Até mesmo o recorte lá de uma entrevista do Troy Baker, que ele coloca o David e o Joel meio que no mesmo lugar. E aí Ele fica, tenta comparar os dois, colocar, não, porque é como se eles fossem a mesma pessoa que só escolheram caminhos diferentes. Tipo, perigoso isso aí. Discordo sim, totalmente. Eu acho que o eu David em concordo. nenhum momento é uma pessoa a se confiar. Eu acho que ele em nenhum momento se importa com ninguém que tá ali. Ninguém. Todas as pessoas estão ali pra servir ele. A qualquer momento ele pode pegar uma daquelas pessoas pra usar ou pro próprio prazer sexual dele ou pro próprio alimento. Então, assim, E eu acho que o episódio como um todo, ele. Logo de cara fica evidente isso, mas eu acho que ele vai meio que descascando essa faceta que o David coloca pro mundo, sabe? Em uhum. várias atitudes dele, em vários comportamentos, em várias falas, você vê que esse é um sujeito desprezível, extremamente perigoso, e aí você colocar ele num grau de comparação com o Joel, você meio que perde o ponto colocando eles em comparação nesse sentido. Claro, com certeza. Eu acho que o Joe, ele não é um santo também, né? Obviamente, a gente vai falar Uhum. sobre o episódio 9. Tem muitas coisas que o Joe faz que a gente discorda, com certeza. Mas, assim, nesse ponto, eles são água e vinho, assim. Tipo, não tem nada a ver. Especialmente nessa questão, né? O Joe, ele pode ser uma pessoa que comete atos que são ruins, mas a questão do sentimento dele em relação às pessoas que estão perto dele, em relação a essa criança que ele está cuidando, são completamente opostos aos do David. Então eu fiquei muito incomodada quando eu vi isso, que eu fiquei, gente, não é possível, não é possível. Por que vocês não falam? Por que vocês não usam? Porque, tipo, algumas coisas ficam meio ali subentendidas, mas eu acho que quando chega no final do episódio, gente, tudo se amarra, assim, tipo, fica escancarado. E aí eu acho que Mas, dá pra gente entender até que qualquer criança que estava ali sob os cuidados, entre aspas, do David, poderia estar suscetível àquilo. mas você acha que isso tem a ver que eles não querem falar com todas as palavras o que é? Ou na visão deles eles não enxergam isso mesmo? Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é Então, pior. Eles não quererem falar, que eu acho muito estranho. Então eu fico mais inclinada a pensar que talvez eles não enxerguem dessa forma. O que eu acho preocupante. e eu acho que isso também cai muito num lugar de. E não que isso seja a resposta, mas são três caras falando num podcast, são dois criadores homens, então talvez muito da vivência deles sequer passe pela perspectiva de ter alguma coisa disso inerente ao que eles estão escrevendo, eles não estão vendo, Isso é muito sabe? estranho pra mim. É, eu acho que é isso. Isso é muito importante. Lembrar que a Ellie, ela é uma criança. E não importa o quão violento pode ser o instinto dela, de onde ela veio, a forma como ela foi criada, ela ainda é uma criança. E adulto nenhum que chega pra uma criança e fala: eu me enxergo em você, nós somos iguais. Adulto nenhum fala um bagulho desse sendo sincero. Se você, por um acaso, é um adolescente, uma criança que tá ouvindo a gente, algum adulto falou isso pra você, você é maduro demais pra sua idade. Isso é errado. Isso é errado. Não confie. Se você é uma criança, se é um adolescente, você não tem que estar se relacionando com um adulto. E, tipo, é claro que na série a gente vê uma coisa muito extrema, né? Pô, o cara come carne humana, não sei o que, já vira aquela coisa monstruosa, mas isso acontece na vida real, de adultos quererem passar essa imagem assim como se estivesse ali em pé de igualdade com uma criança pra fazer depois o que fez, né? Pra Sim. usar, pra manipular, pra abusar, tipo, E ainda tem essa questão do David, né, que ele está ok com o fato de estar comendo carne humana e ele meio que obriga todo mundo a comer sem que ninguém saiba. sem saber. O É, que fica ainda até meio bota que uma outra subentendido que camada. talvez aquele cara que o Joe matou, né, o pai da Uhum, menina, que talvez ele sim. tenha sido usado como Ah, alimento. mas eu não E a tenho própria dúvida. menina não sabe. O que é Uhum, terrível, né? Horroroso. sim, sim. E aí ele consegue, né, a penicilina lá, taca no Joel, santa penicilina que o bagulho resolve em 2 minutos, o cara já Mas a tá, gente, tá. a gente conversou sobre isso antes em off. Eu acho que tem 10% do remédio e 90% do meu Deus, a Ellie está em perigo. E aí Uhum, arranca forças do além mesmo, né? ok, ok. Que ele vai e mata lá o cara e vai atrás dela, né, que ela foi capturada. E eles comentam isso no podcast. Eu quero saber até a sua percepção em relação a isso, porque como eu já joguei o jogo, eu sabia o que ia acontecer.
Sim. E quando saiu o trailer, na hora que eu vi a Ellie ensanguentada, eu falei, caramba, esse bagulho é pesado pra caralho quando acontece, não sei o que e tal. Eles falam muito de que eles constroem a história pra você achar que o Joe vai chegar em algum momento e vai salvar a Ellie. Só que a Ellie só consegue, ela só pode depender dela mesma nesse momento pra se salvar. Você achava que o Joe ia chegar em algum momento pra salvar ela do David na questão que tava acontecendo ali? Eu acho que não. Esse foi um episódio muito difícil, né, de assistir todo esse momento, né? A partir do momento que ela foi capturada, eu fiquei muito preocupada. E nesse momento em específico, né, em que ele realmente ataca ela, nada passou pela minha cabeça, exceto o desespero que eu tava sentindo por ela. E Bella Ramsey, assim, sem palavras pra essa criança, assim. Essa criança não, ela já tá ali no pezinho Já na tem vida 19 adulta, né? anos. Já não é criança. Foi um absurdo, assim, ver essa cena. Os gritos dela era um negócio, assim, que... nossa, parecia que eu sentia na minha pele, assim. Eu fiquei totalmente arrepiada. Não sei, na hora que ele derrubou o negócio que ele tava lá, era tipo um machadinho, enfim. Eu já meio que liguei os pontos. Eu falei, cara, ela vai pegar isso aí e ela vai descer o cacete, assim. Então, acho que eu não esperava que o Joe que fosse livrar ela da situação. Porque eu acho que o que acaba sendo impactante pro final quando o Joe finalmente encontra ela, né? É essa ligação dele não salvar ela, tipo, ela se salva, mas ele meio que resgata ela Pra mentalmente, tipo, ele realidade, né? traz ela de volta aí. E é muito simbólico ele falar justamente o baby girl, que era o que ele Uhum. falava pra Pra filha Sarah. dele. Eu achei essa cena linda. Eu já tinha meio que tomado um spoiler, porque eu não assisti no dia, né? Muitas pessoas já estavam comentando a frase em si, né? Postando, tweetando, It's okay, baby girl. Então eu, né, entendi que isso ia acontecer em algum momento, mas realmente eu não fazia ideia de todo o percalço que a Ellie ia passar pra chegar nisso. E é isso, é isso que uma relação paterna é, de verdade. E não o que o Sim. David finge que é, né? E aí a gente vai pro nono e último episódio da temporada, o Procure a Luz, que eu, pra começar de conversa, eu sempre acho muito bizarro série que acaba em número meio ímpar do nada. Ah, episódio 9 acabou a temporada. Eu acho que o pior é que esse episódio foi a primeira coisa que eu falei pra você quando eu terminei de assistir. Eu falei, parece meio abrupto, né, esse final. Tipo, não foi um episódio que eu senti necessariamente com cara de season finale. Aham, sim. Acho que teve momentos dele que eu fiquei tipo, nossa, isso é fechamento de um ciclo e tal, mas o final, por mais que eu sei depois que esse é o final do jogo, gente, desculpa, pra mim não funciona, não faz, não sei, eu achei esquisito. A forma como é Uhum. cortado, enfim, ficou uma coisa, parecia que tava faltando, parecia que tinha mais um episódio. Inclusive, em entrevista, a diretora, se não me engano, é a diretora que dirige esse episódio, deu a ideia pro Craig Mazin e pro Neil Druckmann de não acabar igual o game. Dessa cena meio que perdurar mais um tempo, daí ele falando, ok, ela andando, e aí você meio que ficar com a câmera parada, ela vai indo e É, tal. já Mas aí, ajudaria aí muito. chegaram inclusive a gravar, só que depois falaram, não, vamos fazer exatamente igual, acabar exatamente igual, tal. Toda a questão desse episódio é que finalmente o Joe consegue chegar com a Ellie lá no Hospital dos Vagalumes, mas antes tem uma cena que eu acho que talvez seja a melhor cena desse episódio, ao meu ver, que é ele de fato se abrindo com a Ellie, né, num ponto extremamente íntimo, deles conversando, tal, e ela perguntando de uma cicatriz, né, que ele tem, e Ah, na cabeça, né, sim. ele deixando, ele não fala com todas as palavras, mas ele dando a entender que ele ia se Tentou tirar matar. a própria. Uhum. Só que, de novo, toda essa questão de falhas do Joe é mais uma falha que ele carrega dele, nem isso ele ter conseguido concretizar. E ela falando muito, porque o tempo cura tudo, né? E ele fala, não foi o tempo que curou. Ah, é muito lindo! Essa cena é E linda. aí vem toda a merda do episódio. Mas eu acho que é super importante porque eu acho que a gente assistindo a série, a gente sabe o que tá acontecendo, a gente percebe isso. Mas eu acho que o Joe verbalizar isso de alguma forma é fundamental pra gente entender o que ele vai fazer nesse episódio.
Pra gente entender o nível de importância que a Ellie tá na vida dele. Não é só, pô, a menina tá aqui comigo, tamo junto, tal. Tipo, ela salvou ele. Isso não justifica as coisas que ele faz, mas a gente entende por que que ele faz. E por que que ele vai tão longe. Mas, vou trazer aqui uma questão que foi o que me incomodou demais com esse último episódio. Eu sinto que falta tempo. Eu sinto que deveria ter tido um episódio aí entre o que a gente viu no final do 8 e o começo do 9, deles dois Deles. vivendo. Tipo, eles andando até chegar ao lugar, tal. Porque eu tenho a impressão que a série, ela fica muito indo de momento em momento do game. Tipo, os grandes momentos. Então aqui Aham. tem personagens, a gente pula pra cá. A gente pula pra cá, a gente pula pra cá. Eu não sinto exatamente uma passagem de tempo que eu consiga ver essa ligação tão grande dos dois sendo construída. A interpretação que eu tive, tá? Uhum. Eu acho que o começo do episódio, pra mim, eu não senti que passou tempo. Pra mim, foi meio que seguido. Exatamente pelo fato de que a Ellie, ela tá muito traumatizada ainda. É claro Sim. que o que ela passou não é uma coisa que você vai curar também tão rapidamente, mas eu acho que pelo nível de introspecção, não sei, o nível o quão introspectiva ela tava, o quão triste ela tava e o quão Uhum. preocupado o Joe tava, me deu a sensação de que era imediato, Sim. que não tinha passado muito tempo e por isso estava tudo tão fresco, tudo tão difícil pra Ellie. E por mais que eu entenda esse lance de dar tempo pro laço criar, eu acho que passar pelo que eles passaram é o tipo de coisa que você acaba forjando certos laços sem você nem perceber. Eu acho que foi uma situação muito traumática pros dois no final das contas, de formas Uhum. diferentes. Né, do que a Ellie quase perdeu ali naquele momento, né, muito além da sua vida, e do que o Joe quase perdeu também, e eu acho que o reencontro ali deles, e o fato dele ter falado Baby Girl e tal, eu Tá. acho que é meio que tipo, ó, agora esse é o ponto de virada, esse é o momento que eles criaram um laço. Tá. Então vou me retratar nesse sentido. Eu acho que. Não nesse episódio, mas depois que eles saem de Jackson. Acho que ali era o momento que. Porque lembra que a gente até comentou que fica um bagulho muito abrupto, do nada ele tá ensinando ela a tirar e tal. Isso é verdade, Eu isso acho com que ali certeza. talvez fosse o momento de colocar um episódio dos dois De criando relacionamento, uma conexão através de, tipo, andando, conversando sobre amenidades da vida, enfrentando outros infectados, clickers, que inclusive é um bagulho que a série Nunca quase mais não apareceu. coloca no final das contas. Tipo, as Sim. ameaças na verdade são os humanos. Beleza, mas tem Legal. esse outro elemento no mundo que eles não usam direito também. Isso é verdade. Então parece que a série, em certo nível, ela tem até vergonha de assumir que ela é uma série de zumbi, no final das contas, já que ela não usa Aham. tanto esses elementos dentro da história e tal. E poderia ter esse episódio deles dois, porque eu acho que no game, quando chega no final do que o Joe faz o que faz, você está controlando ele, você já passou por toda uma história em que você andou uma vida com a Ellie. E é nessa andada toda dos dois conversando e tal, que você pega carinho pelos personagens. Eu acho que Aham. faltou isso pra série. Nem que fosse um episódio, sabe? Tipo, mostra os dois andando, conversando, a dinâmica entre eles. A gente tem muito pouco disso e muito desses grandes momentos e de momentos que eles estão separados ou a gente acompanha outros personagens. E aí eu sinto que quando chega no finalmente, eu ficar, putz, mas eu não sinto que foi construído esse Joe pra chegar nesse ponto tão extremo assim. Eu acho que às vezes na visão da série era o suficiente só esse momento do final do 8, ao invés Uhum. de perder um pouquinho mais de tempo antes, né, pra consolidar um Sim. pouco melhor as coisas. E aí, tanto que tem o lance que eles acabam lá. Os vagabundos não sabiam que eram eles acabam explodindo a bomba lá perto deles. Aí, quando o Joe acorda, a Marlene já tá lá. Que, inclusive, pra mim não faz nenhum sentido. Se a Marlene precisava de alguém pra levar o Joe porque era perigoso, como que ela chegou antes? Tipo, Ficou um pouco confuso mesmo. é. E aí o Joe, cadê a Ellie e tal? Aí a Marlene já fala, já tá preparando pra cirurgia e tal, porque vai precisar abrir o cérebro dela, que é no cérebro que tem o lance pra tentar estudar pra encontrar a cura pros Cordyceps, que acaba se ligando com o começo do episódio mesmo, né, que a gente acompanha a mãe da Ellie, que ela Era tá lá isso que eu ia falar. correndo e tal. Coisa da série, porque isso não tem no jogo, isso é específico da série, que é muito legal. E até poético que a atriz que interpreta a Ellie é quem interpreta a Ellie nos jogos, que é a Ashley Johnson. Eu achei muito lindo, eu vi uma pessoa comentando no TV Time falando assim: Nossa, que bonito, né? A Ashley Johnson dando luz
a Ellie, dando vida a Ellie de novo. Só que de uma outra forma, né? Ela Uhum. dessa vez parindo a Ellie. Só que ela também pariu a Ellie quando ela fez os jogos. Eu fiquei, nossa, que bonito isso, né? Realmente é muito. E é um cast muito bom, assim, tipo, a Ashley e Bella são muito parecidas, assim. Então, assim, tipo, foi um cast incrível. E eu fiquei muito desesperada nessa cena. Eu queria tanto que ela, não sei, tivesse viva de alguma forma, escondida em algum lugar, mas não veio aí. É que eles meio que deixam subentendido, né, que parte da imunidade da Ellie se iniciou justamente no parto dela, né? Quando Sim, sim. um infectado acaba atacando a mãe dela. Sim, faz super sentido, né? Ela não ter sido infectada, mas ela ter conseguido essa. É quase que uma vacina, né, ali. Uhum. No momento que ela tá basicamente parindo, tá ainda ligada ali no cordão umbilical. E aí um pouco do vírus ali passou, mas não foi o suficiente pra matá-la. Foi justamente o contrário, acabou tornando ela imune. Achei bem Uhum. interessante isso. E aí o Joe despiroca. Puxa, é muito foda essa questão toda desse final, desse episódio, é muito complexa. E eu acho que não tem respostas corretas, né? Não tem como você chegar num consenso, tipo, tinha que ser isso, ele tinha que fazer X, a Marlene tinha que fazer Y. A gente tá falando da vida de uma criança ali, né? A Ellie, que aparentemente, não sei, eu acho que a Ellie sempre deu a entender que, dada a escolha pra ela teria escolhido se sacrificar pra poder fazer Uhum. essa cura. Mas ao mesmo tempo, né, foi outra coisa que eu vi bastante debates no TikTok gringo. Ela é uma criança. Como que você coloca uma decisão dessas na mão de uma criança? É muito complicado, né? E aí, isso sem contar todas as questões, né? Qual é o valor de uma vida? Qual vida vale mais, né? Vários Uhum. conflitos aí filosóficos em relação a isso. Não só Então, é claro. filosóficos, mas até mesmo de sociedade, né? Se a gente pega o contexto que a gente vive da questão da vacina para a Covid, todo a questão que ocorreu aqui no Brasil de não aceitar vacina, de não aceitar os testes e tal, porque no final das contas, beleza, a gente pensa que a humanidade vai se unir e tal para um lugar melhor. A gente vê que não é isso que acontece. No final, É, vai ser cada um pensando por si e quem que vai ter acesso a essa vacina, quem que não vai ter, quem que sim, vai ter condição de pagar. Tudo entra muitas questões morais sim. nisso, né? E aí tem essa questão de caráter, né? Da parte do Joe, de que pra ele não tem problema nenhum ele matar todas aquelas pessoas e talvez, né, condenar toda uma humanidade por conta da Ellie. E é por isso que eu digo que esse momento da conversa dos dois é tão importante pra gente entender o nível de conexão que existe entre os dois, né? E da importância que a Ellie ganhou na vida do Joe, né? Que eu acho que vai muito além dele só substituir uma filha por outra filha. Né, eu acho que Uhum. a Ellie, ela dá um senso de propósito pra ele, um senso de vida de novo, que ele não imaginava. E eu acho que sem a Ellie, eu acho que aí ele realmente não teria suportado, né? Mais essa perda. Então é por isso que ele faz o que ele faz. Inclusive, eu acho bastante interessante a forma como a série faz essa cena, que eu acho que eles não colocam de uma forma heróica. Tipo, Não. botar uma trilha sonora assim, tipo, olha, ele tá indo, ele vai lá, ele vai salvar. É um negócio feio, é um negócio tenso. Você vê as mortes, né? Não é aquela coisa ele atira e vai embora. Então eu achei muito importante de mostrar a gravidade do que ele tá fazendo ali também, né? Pra mim, naquele momento, ele está sendo o vilão da história. Tipo, ele decidiu que ele vai matar todo mundo, mesmo quem se render, ele vai matar, porque ele quer salvar a Ellie para si. Tipo, no final das contas, É uma coisa acaba egoísta. sendo. É um ato egoísta. Tipo, ela fala muito sobre o amor, a Last of Us é uma história de amor, não sei o quê. Esse é o amor egoísta que o Joel tá Sim. decidindo tomar pra ficar com a Ellie. Tanto que eu acho até muito. Eu acho bonito, na real, a forma como eles usam a trilha sonora. Que ele toca o tema da série, mas toca numa nota extremamente sombria. Tipo, um lugar Sim. muito melancólico. Sim, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que nesses momentos é quando a gente vê a combinação do audiovisual, né? Não é só o que você está vendo, mas a sensação que a trilha sonora passa ajuda a colocar o espectador naquele sentimento que a série quer passar, que é Uhum. isso não é
um momento heróico, um momento bonito pra colocar o Joe num lugar de, ele vai lá salvar a Ellie. Tipo, ele tá indo salvar a Ellie, mas por que que ele tá fazendo isso? Como que ele tá fazendo isso, né? E eu acho que o pior de tudo, na verdade, pra mim, o momento que realmente o Joe me perdeu, digamos assim, foi quando ele mentiu pra ela. Porque, sei lá, cara, você fez tudo isso por ela, mas aí você também tá mentindo pra ela. Então, esse foi o momento que eu fiquei tipo, putz, cara. Aí realmente, aí não tem, eu não tenho panos para passar pra você. Na E cara da menina, a você, menina ali perguntando com todas as letras, entendeu? Não é que ela, sim. tipo, não, ela perguntou. Uhum. Perguntou. Eu acho que ele deu essa resposta, talvez pensando nela, tipo, deixa eu proteger a Ellie do que aconteceu, mas também muito se protegendo, porque eu acho que se ele conta a verdade, ele É. perde ela pra sempre. Eu acho que foi mais um momento egoísta da parte dele. Ele ficou com medo da Uhum. reação dela. Mas até uma outra questão que vai muito de encontro com o final do game na época, que quando acaba assim, pá, teve muita discussão na época de a Ellie acreditou ou não acreditou no que ele disse. Eu acho que não. Eu vi uma entrevista que perguntaram exatamente isso pra Bella Ramsey. E ela disse exatamente o que eu penso. Tipo, eu acho que ela quer acreditar. Ela Uhum, meio que mente pra ela mesma. De que entendi. é verdade, mas ela sabe no fundo que é uma mentira. Mas eu acho que ela também não quer perder o Joel, né? Tipo, acho que eles estão num momento ali que eu acho que ele não. Ainda não é algo que talvez faria ela virar as costas e também ela não tem ninguém, ela também criou esse vínculo, tipo, é uma situação complicada pros dois, mas eu acho que ela já conhece ele o suficiente pra entender que ele mentiu sim pra ela, por mais que ela não queira acreditar neste momento. E aí a gente volta pra falar na segunda temporada. Eu tô bem curiosa pra ver como que vai ser esse retorno deles ali pra Jackson, né? Se tá tudo bem, se não aconteceu nada com o Tommy ali nesse meio tempo. E como que vai se desenvolver isso, né? Eu já sei algumas coisas aí que acontecem no 2, mas eu não sei. Eu não lembro O mais como que os como. pontos se conectam. Então eu tô curiosa pra Uhum. ver como que vai ser o desenrolar. E às vezes eles vão trazer coisas novas também pra série, né? Nunca se sabe. Sim, eles já comentaram que o segundo game não vai ser só uma temporada, que eles vão ter que dividir em mais, porque realmente o jogo por si só é umas 40, 50 horas, então é muita história pra ser contada. Tem muito mais personagens, muito mais uma questão de pontos de perspectiva, tá? Então tudo isso afeta muito. E eles falaram que não vão ser exatamente igual. Vão ter coisas que eles vão fazer diferente e tal. Não vai seguir exatamente o caminho do jogo, mas esperem final de 2024, começo de 2025 pela segunda temporada. Nossa, longinho, né? Sim. As séries da HBO agora é isso, é a cada 2 anos, né? Mas o saldo final, você gostou da temporada? Não gostou? Gostei, apesar de eu não ter gostado desse encerramento, né? Eu acho que a série poderia ter sido amarrada de um jeito mais bonito, mais bacana. Apesar de ter ficado essa sensação esquisita de não foi um final, eu acho que o episódio em si ele tem um fechamento de arco muito importante. Não imaginava que eu ia gostar tanto da história, eu acho. Acho que o saldo é extremamente positivo. Acho que realmente é uma série muito profunda, mas que ao mesmo tempo não é prepotente no que tá contando. Eu acho que é super identificável, mas também é super difícil, sabe? Tipo, acho que causa muitos sentimentos e foi uma jornada muito legal e muito bacana de realmente conhecer mais profundamente o trabalho da Bella Ramsey, que ela foi um espetáculo, assim, de assistir todas as nuances da Ellie, né? Todas as coisas que ela passa. O Pedro Pascal já é um querido, mas eu acho que o Joel também permitiu ele mostrar outras facetas dele, eu acho. Então, acho que é uma série que com certeza deve aparecer aí nas épocas de premiação. E foi muito bacana. Eu gostei, mas não amei. Acho que talvez seja essa a minha impressão no final, muito justamente porque eu sinto que a série ela não tem tempo de maturar muita coisa que ela deveria, no final das contas. Acho que esse é o meu principal problema com a série. É quando ela não dá tempo para as coisas e quando fica tudo muito parecido. Tanto que eu sempre falava, eles estão expandindo isso aqui é diferente e tal. Isso me pegava muito porque eu ficava, olha aí que legal, eles estão aproveitando a oportunidade de contar essa história numa outra mídia que tem um tempo maior e tal, para aumentar o escopo das coisas, para trazer umas outras questões, que é incrível. Só que de uma forma geral eu fiquei com essa sensação no final de, e talvez isso caia muito na questão de eu já ter jogado o jogo, mas o primeiro jogo, eu acho que eu joguei ele muitas vezes
mas a última vez que eu joguei faz bastante tempo, então eu não lembrava exatamente de tudo, mas esses grandes momentos eu acabava lembrando. Então eu cheguei no final e falei, caramba, que legal, uma boa adaptação, tal, mas eu não terminei. Meu Deus, a série do ano pra mim, amei essa série. Eu não tive esse sentimento, infelizmente. Acontece, né? Vamos ver se talvez na segunda temporada, se eles não Uhum. chegam nesse nível, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo sobre The Last of Us, né? Desculpa aí de novo a demora pra gente fechar a temporada, mas está aqui o nosso fechamento. Segue a gente nas redes sociais, @tênisverdecast, para continuar acompanhando os nossos outros conteúdos. Tá tudo linkado aqui na descrição, as nossas redes pessoais também, se vocês quiserem acompanhar nós separadamente como indivíduos. E segue o nosso podcast na sua plataforma de áudio de escolha, para não perder quando sair episódio novo. Prometo que não vai demorar tanto assim, né? Quer dizer, prometo barra No espero. momento que esse está saindo, pode ter certeza que o próximo sai logo menos e vai ser só hate. E fica aí aberto do que vai ser. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau!